Fala aí, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com o podcast que é o nosso quadro do Conecta Aí, que é o nosso quadro específico para adolescentes. E a gente hoje veio com um tema um pouco atípico, né? Tô aqui com o Guto, meu parceiro agora de podcast. Fala, gente, boa noite, tudo bem? Bora falar um pouco sobre psicologia e cristianismo. Exatamente. Nosso tema de hoje é psicologia e cristianismo. E você? Quais são suas dúvidas aí sobre psicologia e cristianismo? Hoje a gente vai tirar todas elas, porque a gente tá com a expert em psicologia aqui. A nossa convidada especial de hoje é a Bárbara. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai assistir esse podcast. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar desse tema que pra mim é tão especial, espero que seja pra vocês também. Show de bola. Bah, seguinte, se você não conhece ou não sabe, a Bárbara tem o prazer de tê-la como minha irmã. Então, geralmente a gente tem muitos aspectos aqui em comum. Você vai ver que o meu cabelo ele tá sempre hidratado aqui, como o da Bárbara, tá? A gente tem muitas semelhanças, mas ela é de fato minha irmã aqui, no Conectados, mas minha irmã de sangue, Ou Bárbara. seja, se a gente se interromper, se a gente se atropelar, tá tudo em casa. Exato, tá tudo bem, não estranhe. Nossa, o que tá acontecendo ali? Não, é só dois irmãos mesmo conversando. Essa é a comunicação familiar, né, Guto? Normal. Normal. Bah, eu acho que a primeira coisa que eu queria entender e até pra gente falar um pouco, é como que surgiu a psicologia pra você. Que momento, talvez, que eu te tirei dos seus parafusos aí da vida. Você falou, não, eu preciso tratar o meu irmão. Brincadeira. Gente, o Vitor foi minha inspiração. Não, tô brincando. A psicologia, ela não aconteceu pra mim de uma forma, nossa, sonhei com a psicologia, passei meu ensino médio todo esperando chegar na faculdade para eu fazer psicologia. Muito pelo contrário. Eu terminei, na verdade, eu sempre fui muito indecisa. E no meu último ano de escola, eu tava na indecisão que eu acredito que todo mundo que esteja ali no final da escola passa de que eu vou fazer da minha vida. E eu tava numa preocupação muito grande, porque eu não tinha ideia. Cada dia eu queria ser uma coisa. Então eu saí sem a menor noção mesmo do que fazer. Eu sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde. Mas ao mesmo tempo que eu queria alguma coisa na área da saúde, eu também saí pensando em fazer economia, saí pensando em fazer jornalismo e fui prestar fisioterapia. Logo que eu saí da... pra vocês verem como são as coisas. E prestei fisioterapia direto quando eu saí da escola. E não passei, mas graças a Deus que eu não passei, porque... No fim, eu também nem tava certa daquilo que eu queria. E aí eu fiquei um ano e pouquinho parada, sem estudar, só trabalhando. E eu cheguei num momento que eu falei, não, eu preciso aprender alguma coisa, porque eu não tô nem fazendo faculdade, eu só tô trabalhando. E eu preciso aprender, senão meu cérebro vai esquecer tudo que eu aprendi na escola. E quando realmente eu for fazer um vestibular, alguma coisa, eu não vou lembrar. E aí eu fui fazer cursinho. Fiz 2 anos e meio de cursinho. E nesse período, na minha cabeça, eu tava fazendo cursinho pra fazer jornalismo. Então, pra prestar uma faculdade pra fazer jornalismo. E aí, não lembro em qual período do cursinho, uma amiga de um amigo me chamou pra ir numa palestra de uma psicóloga numa igreja. E a minha mãe, ela sempre falava, porque eu quero que você faça psicologia, porque psicologia... E na minha cabeça tava, mas é o sonho da minha mãe, não é o meu sonho. Por que eu vou fazer psicologia? Então, psicologia não era algo que eu tava cogitando. E aí eu fui nessa palestra, sem a menor pretensão de gostar de psicologia. E quando eu cheguei lá, era uma pastora, psicóloga, ela estava falando numa igreja sobre estresse. Nossa, já choca, né? Uma pastora psicóloga. E há, sei lá, 10 anos atrás, isso deveria ser 2014, mais ou menos, 2013. Então, 10 anos atrás, uma pastora numa igreja, sendo psicóloga e falando sobre estresse. Então, se hoje tem muito tabu, no passado tinha muito mais tabu. E aí
quando eu tava lá, o que ela falava entrava de um jeito no meu coração que eu falava, meu Deus, eu gosto muito. Porque eu cresci na igreja, então sempre foi um lugar onde eu amei estar. A temática, igreja, Bíblia, sempre foi algo que é casa pra mim. Sempre foi um tema que eu gostei. E aí, quando eu vi uma pessoa juntando algo que era bíblico, Bíblia, mais uma profissão que você poderia, de alguma forma, unir as duas coisas, e eu falo esse unir com muito cuidado, mas unir, porque no fim tem muito de psicologia na Bíblia, tem muito do cuidado da psicologia na Bíblia. Eu saí daquele lugar falando, é psicologia que eu vou fazer. Eu saí daquela igreja com a certeza de que eu ia fazer psicologia. E não era mais uma certeza porque minha mãe queria que eu fizesse psicologia, mas era algo que entrou no meu coração de, é isso que eu vou fazer, como vocação mesmo, é isso que eu quero seguir como vocação. E aí foi onde eu terminei meu cursinho, obviamente, esperei chegar a época de vestibular, e aí foi em 2014, então isso foi um pouquinho antes, deve ter sido em 2012, 13, em 2014 eu entrei na faculdade. Mas uma dúvida que eu acho que paira muito sobre a mente do estudante, vai. Estamos começando a conversa aqui, né? Mas assim, do estudante de psicologia, o fato de ele ser cristão e um jovem que comece a pensar e pensa assim, eu quero ser psicólogo e tudo mais, tem algum conflito entre o cristianismo e a psicologia, ou até mesmo a temática, ou a abordagem, algo que tá lá, que eu não sei, tô como leigo aqui perguntando, tá? Você acha que tem algum conflito de fé, algum conflito de pensamento, algo que pode ser gerado dentro desse processo? Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente pensa, sei lá, sou cristão e quero cursar psicologia. O ponto de partida a gente não pode escolher psicologia para resolver os nossos próprios problemas. Porque quantas vezes eu já ouvi de pessoas, eu escolhi psicologia, ou eu quero fazer psicologia porque eu tenho N questões minhas que eu quero entender. Se a pessoa fizer isso, ela vai entrar na faculdade e ela vai ficar maluca. Porque ela vai encontrar N problemas, ela pode se identificar com N problemas e ela não vai conseguir solucionar aquilo. Porque fazer faculdade de psicologia não é fazer terapia. É fazer faculdade de psicologia. Então, acho que esse é um primeiro passo, assim, pra refletir. Mas, pensando no conflito que pode ter, eu acho que o conflito, ele tá muito mais... Primeiro que precisa ter muita maturidade pra fazer psicologia, porque o conflito, ele pode estar muito mais na linha tênue de até onde a psicologia vai e onde Deus entra, porque você pode cair num lugar, e eu caí nesse lugar muito no sentido de eu percebi que estava acontecendo. Sim. E eu parei e falei, eu preciso tomar cuidado aqui, que é o entendimento de que, como a gente vai aprendendo muita técnica, muita teoria, muita coisa, a gente chega num lugar de a psicologia resolve tudo. A ciência vai resolver tudo. E nem sempre vai ser apenas a ciência. Em muitos momentos, a gente pode cair num lugar de entender que a cura tá naquilo ali. E a cura pode estar em Deus também, né? A cura de todas as coisas, ela tá em Deus. Deus deu a ciência, Deus deu o conhecimento pro homem para que ele pudesse explorar esse universo que é a mente do ser humano. Então, para mim, o lugar mais perigoso, ele tá aí, de vamos nos apegar apenas à ciência e é ela quem vai resolver tudo, e é isso que a ciência diz e ponto. E o segundo ponto, pra mim, são as pessoas. Porque a psicologia, ela é um curso onde vai atrair muitas pessoas que não estão no meio cristão. E muitas pessoas que têm um pensamento muito diferente. E cada vez mais, a ética da psicologia afunila a psicologia para não caber cristãos dentro dela. E aí, olhando da perspectiva espiritual, realmente, assim, o inimigo ele vai querer afunilar para que não caibam cristãos. Por quê? Porque a psicologia ela vai tocar num lugar com técnica, com ciência, que às vezes é exatamente o espaço que Deus quer ocupar naquela pessoa.
É o espaço que faz a pessoa buscar tantas coisas que vão levar ela pra destruição, e é o espaço exato de Deus na vida daquela pessoa. E um psicólogo vai conseguir tocar aquele lugar. Se é um psicólogo e é um psicólogo cristão, ele tocou no lugar que o diabo não quer que toque. Então, a influência dentro desse curso, ela é muito grande. Ela é muito grande, de fato, nesse sentido de nos afastar do que a Bíblia nos ensina, de nos afastar dos princípios bíblicos. Tá. Você falou uma coisa que agora queria só questionar um pouco aqui em cima disso, que é essa parte de... um exemplo, a psicologia toca num lugar onde, em tese, é o que Deus quer tocar. Esse lugar que Deus quer tocar. Um psicólogo não cristão, digamos assim, né? Ele vai tocar ali dentro daquela área para que seja tratado e sarado. Geraria-se, então, uma dependência de quê? Uma dependência da psicologia em si ou um selo para que Deus fique imune daquela situação? Um exemplo, tá? Eu não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito complexa, mas eu estou tentando... como você falou, me gerou um questionamento aqui, de que a psicologia, ela toca numa área onde ela é de Deus, digamos assim, dentro da pessoa, onde as emoções depositadas ali sarariam quando a pessoa rasga o coração em Deus dentro daquele ponto. Onde entra esse ponto de elo de, poxa, aqui é um ponto de cuidado para que essa tenha esse direcionamento a Deus, digamos assim, né? Pelo viés, não da psicologia. Aqui, deixando claro, tá? A gente está falando de um viés cristão. Dentro da psicologia tá tudo certo. Mas dentro do viés cristão, olhando para aquilo que a gente enxerga, como que você vê isso? Quando um psicólogo, ele dá um direcionamento, gera uma reflexão para aquela pessoa, ela não pode ter nenhuma tendência. E aí, quando eu falei que a psicologia toca num lugar que é a necessidade de Deus daquela pessoa, e cada vez mais o meio da psicologia, ele se fecha para o cristão, é porque a psicologia, ela vai tocar naquilo que é seu trauma. Então, ela vai... Não só o teu trauma, mas às vezes é uma experiência de vida que você teve, é algo... Porque a psicologia, ela sempre vai te levar para um autoconhecimento. Sim. E nós sempre vamos ter coisas que nos prendem de avançar em algum sentido. E aí essas coisas, elas podem estar conectadas a algo muito profundo e a traumas, e elas podem estar conectadas a algumas limitações que são mais simples de a gente contornar. Um psicólogo, ele não pode se denominar cristão. Então, eu não posso falar, eu sou psicóloga cristã. Isso quer dizer que, às vezes, eu vou entender que aquilo ali que você tem, aquilo ali que você está trazendo, putz, Deus tem o tamanho exato daquilo ali que você está me trazendo. Deus pode te ajudar. Só que em nenhum momento eu posso falar para você sobre isso. Quando eu pego qualquer outro psicólogo, com qualquer outra ideologia, ele pode falar sobre a ideologia dele. Então, esse é o ponto, assim, de... o psicólogo, ele não vai poder se manifestar falando sobre Deus no meio em que ele tá. E por isso que eu digo que a psicologia o rejeita. E eu sei que isso é pesado, mas no fim isso é a realidade. Quando a gente lê a ética do psicólogo e pega algumas histórias reais, a gente tem psicólogos que foram banidos, que tiveram um CRP cassados só porque colocaram no Instagram psicólogo cristão. E uma pessoa que um psicólogo que fala de diversidade, ele pode colocar isso no Instagram dele. E ele vai falar sobre isso dentro do consultório dele, e ele vai ser procurado por isso. Da mesma forma que quantas vezes na igreja eu já ouvi, putz, conhece algum psicólogo cristão? E por isso a gente estimula buscar. Existem bons profissionais em qualquer lugar. Como não existem bons profissionais também. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas tá aí o centro de, muitas vezes, procurar um psicólogo cristão. Porque ele vai direcionar à luz da psicologia, mas ele pode te abrir a possibilidades que você, com os seus princípios, não faria aquilo.
Ele pode te ajudar a pensar em possibilidades que você, com seus princípios bíblicos, não estaria... Aquilo ali não faria o menor sentido pra você. Então, buscar essa referência de ou um psicólogo extremamente profissional, que vai se colocar nesse lugar De respeitar. Exatamente. Ou um psicólogo cristão que vai entender exatamente ali. Mas para isso tem que procurar, porque os psicólogos cristãos não estão por aí como psicólogos cristãos. Tá, mas quando a gente entra dentro desse tema, a gente entra na questão das crenças, certo? A psicologia, ela tenta destruir as crenças ou somente crenças negativas. Por exemplo, a crença religiosa é uma coisa, a gente sabe que tem as crenças que levam a outras perspectivas. Eu não sei, não sou técnico, eu tô falando do meu entendimento, tá? Quando você pega pra dizer assim, poxa, será que eu vou ir no psicólogo e ele vai destruir a minha crença? E aí por isso que talvez o cristão hoje ele tem um pouco de receio de estar no consultório, mesmo tendo problemas que são resolvidos com o psicólogo, justamente por conta desse ponto de será que vai destruir? Tanto que até para cursar a gente tem um problema, digamos assim, né? A gente tem um ponto ali de X de questão que tem que ter uma certa maturidade. E aí quando você vai passar, teoricamente você é mais vulnerável ainda, porque você está abrindo a sua mente para uma outra pessoa tratar. E aí dentro dessas crenças que nós temos, que é crer que às vezes Deus vai resolver uma determinada coisa, e isso pode estar desalinhado e desajustado, né? Pode ser que seja uma coisa que eu tenho que fazer e eu estou transferindo para Deus, por exemplo. Dentro dessa questão da crença, você acha que assim, a psicologia ela tenta tirar as crenças ou não? Ou existe um equilíbrio entre as crenças que alguém pode ter? Ou isso dentro do código de ética, vamos colocar assim, dentro do código de ética se respeita a crença de cada tipo de indivíduo, de qualquer tipo de religião, de qualquer tipo, e dentro daquele espectro de vida que aquela pessoa tem, se respeita isso ou não? Como que é essa parte? A psicologia ela não vai destruir as suas crenças, porque a ideia da psicologia é te fazer pensar. Então ela vai puxar o que já está na sua mente. Ela vai puxar o que já está na tua cabeça. Ela não vai te dar as respostas, ela vai fazer você encontrar as respostas. Mas o que acontece ela pode te fazer pensar em coisas que vão contra as suas crenças. E aí sim é onde muita gente faz psicologia e começa a entrar em choque. Porque tipo, nossa, mas meu psicólogo falou pra eu ir nessa linha, mas tô confuso, porque não era assim que eu acreditava. E aí eu vou dar um exemplo muito claro, assim. Na época da faculdade, um professor psicólogo, obviamente, ele tinha o consultório dele, e aí ele estava atendendo nesse consultório uma paciente que ela estava com algumas questões no casamento. E recorrentemente o tema da terapia era o casamento. E aí ele chegou no momento que ele entendeu que aquilo estava incomodando tanto aquela mulher que a solução que ele deu pra ela, e não foi a solução, mas o que ele instigou ela ali no momento, né, provocou ela a refletir era, mas por que você não se abre a novas possibilidades? Foi uma pergunta. Ele não falou o que ela deveria fazer, ele não falou que essa era a solução, porque a psicologia ela é feita de perguntas. Então, por que você não se abre a novas possibilidades? Ele não destruiu a crença dela, mas ele colocou algo na cabeça dela. No sentido de fez ela refletir sobre algo que para nós, enquanto cristãos, é contra os nossos princípios. Por que eu vou me abrir novas possibilidades? O que eu acredito casamento é um só, eu preciso lutar pelo meu casamento, eu vou orar, eu vou colocar diante do Senhor. Então, é nesse sentido, assim, ele não vai destruir as suas crenças, mas ele vai fazer você refletir sobre aquilo que é o ponto da sua dor. E aí qual é o tipo de reflexão que a gente está tendo sobre aquilo que é a nossa demanda dentro da terapia. Uau, nossa. Comenta aí, Guto, porque eu tô aqui, se eu fazer mais uma pergunta, eu acho que eu cavo na profundidade aqui. Eu tive experiência, né, no ano passado em relação a ter uma psicóloga cristã, então pra mim
foi muito bom, porque era realmente no momento onde que a gente considera como problemas de alma, né, que são exatamente os pontos ali onde Deus traria a cura perfeita. Então eu, graças a Deus, tive um auxílio ali, uma base cristã que também me ajudou muito. Mas eu entendo que hoje o medo que ele é gerado em relação a não fazer terapia é isso que a Bá comentou agora, de talvez não exatamente quebrar uma crença, mas colocar ali uma semente, porque de semente em semente já vai, né, já pode deixar alguém muito confuso. Você acha que hoje, não somente o fato de fazer a terapia, mas para os cristãos quererem se formar, se profissionalizar na área da psicologia, tem a ver com isso também? O fato de a gente vê que a psicologia está fechando espaço para o cristianismo e por esse motivo eles mesmos se colocam para trás já. Então não vou nem me arriscar para não correr o risco de perder a minha profissão e tudo mais. Você acha que tem alguma relação com isso? Eu acho que pode ter. Eu acho que pode ter, sim, porque até pra quem já tá na área, você olha e fala, será que em algum momento eu vou ter que negar o que eu acredito em prol da profissão, em prol do... Eu fui num congresso há um tempo atrás de profissionais da saúde, tinham psicólogos e N outros profissionais, e a igreja, a obra, o reino, ele tá necessitado de profissionais da saúde em geral. Então, não só psicólogos, mas todo o campo de profissionais da saúde para cuidar das pessoas que estão dentro das igrejas, para olhar com um olhar, de fato, talvez até mais profissional para as pessoas que estão dentro da igreja. Mas o meio tá fechando. E eu acredito nesse fechar de forma espiritual. E esse fechar de forma espiritual vai sim afastar muitas pessoas. Porque vai chegar um momento que você vai ter que escolher muitas vezes morrer. Você vai escolher assim, eu não vou negar a minha fé, mas para isso eu posso perder a minha profissão. E tá tudo bem. Então, só que isso é uma escolha, e não é uma escolha fácil. Porque a profissão é aquilo que a gente escolhe para ser nosso sustento, nossa fonte de renda. E fazer essa escolha, muitas vezes, é se colocar num lugar de... Tá tudo bem se em algum momento... E eu não tô dizendo que é impossível ser psicólogo... E um psicólogo que tá ali só... conduzindo sem se manifestar como cristão de forma alguma. Dá pra ser psicólogo assim. Só que cada vez mais você vai ser um sobrevivente dentro da ética da tua profissão. Então, cada vez mais, enquanto você vai olhar pro lado e ver um psicólogo, você vai chegar com X demanda, né? De, sei lá, tô muito ansioso. E você vai poder ouvir um psicólogo falando pra você, por que você não faz uma meditação? Por que você não pratica um yoga? E você não vai poder falar, por que você não lê os Salmos, que é uma terapia pura? Pegar os Salmos e ler os Salmos e declarar pra tua alma os Salmos, isso já é terapia. Isso já é você dar uma palavra, mas você não pode fazer isso. Então você vai poder olhar pro lado e ver teu colega de profissão fazendo isso, mas você vai ter que continuar. Então, eu acho que sim, isso é algo que pode amedrontar as pessoas, mas eu volto a dizer, o reino necessita de profissionais. Tem que ser uma provocação, né? Pra gente entrar nessa área e mudar, né? Exato, assim, a gente tem que saber o que tá acontecendo, né? Qual é o contexto, mas a gente não pode olhar pra esse contexto e falar, tô fora, porque não é o que eu quero, não é o que eu quero, enfim, não quero correr esse risco. Muito pelo contrário, a gente precisa olhar e falar assim, não, o reino precisa, as pessoas precisam e por isso eu vou me posicionar, porque o Senhor cuida de nós. Então, a todo momento é Ele quem tá à nossa frente, é Ele quem vai nos defender, é Ele quem vai ser a nossa justiça. Então, eu acho que se isso tá amedrontando, eu te encorajo a ir, eu te encorajo a fazer, porque a obra precisa de cada vez mais profissionais que estejam dispostos a se assumirem, de fato. Certo. Quando a gente, então, entende isso, já que a gente tirou alguns estigmas já, tipo, a gente tirou alguns pensamentos ali da frente, qual que é a hora de se ir para uma terapia? Ou então, qual é a hora que você
tem que acender um alerta. Porque assim, como ir ao médico, né? Tem horas que você tem a dor, que você sabe que, poxa, essa dor aqui, ela tá fora do normal. Então, claro que sempre bom ir ao médico, é sempre bom você ter um exame de rotina, é sempre bom você ter esse hábito, mas a gente sabe que tem emergências, tem momentos que vai acender a luzinha vermelha. E aí esse ponto, assim, qual que seria a melhor hora? Vamos falar, como a gente tá falando para adolescente, quando a gente olha para esse cenário de um adolescente, um jovem ali, e quais são os melhores pontos para se analisar e falar assim, cara, que você precisa correr para ter um atendimento com um psicólogo recomendado, alguém de confiança, alguém que tem ali a mesma fé que você para entender um pouco mais da sua realidade e tudo mais nesse sentido. Eu vou dividir em duas coisas, assim. Acho que a primeira é não precisar para procurar, para fazer terapia. O autoconhecimento, ele é constante. A gente nunca vai chegar num lugar de me conheci completamente, tô perfeitão, não tenho nada para ajustar, lido muito bem comigo mesmo. A gente sempre vai ter alguma coisa. Alguma coisinha que nos prende. E quando a gente for para uma terapia e um psicólogo começar a conectar as coisas com a gente e provocar a gente a pensar, a gente vai começar a entender, putz, isso aqui pode vir daquilo ali. Ah, eu me sinto desse jeito nessa situação por causa daquilo ali. E a terapia vai ajudando nesse sentido. Esse é um contexto de busca da terapia. E pra mim aí o contexto mais emergente, que é o contexto de beleza, cheguei num lugar de precisar da terapia. A chave, ela tá muito quando aquilo começa a fazer mal pra nossa mente, pro nosso corpo, pras nossas relações. É meio que pensar, nós somos um ser biopsicossocial. Então, biológico, psicológico e que se relaciona socialmente. Quando a gente entende que essas 3 camadas, elas estão começando a, de alguma forma, serem ultrapassadas, pra mim é esse o momento, assim, de... A gente sente quando tem alguma coisa errada. E a gente sente quando aquilo tá muito errado. Porque a normalidade e a anormalidade, ela é subjetiva. O que é normal pra mim pode ser anormal pra você. Certo. Por exemplo, eu posso entrar num ambiente, ver uma aranha e paralisar. Não conseguir fazer absolutamente nada nesse ambiente. Sim. E por conta dessa aranha, não consigo nem sair de um quarto, assim, de tô desesperado, posso encontrar uma aranha em qualquer lugar. Agora, pode entrar com uma pessoa, pode ver a mesma aranha, matar a aranha e seguir. O que a gente viu? O mesmo objeto, a aranha. Sim. Mas ela causou... As emoções ali. Ela causou uma reação diferente em mim e em você. Que a minha reação pra você pode ser anormal, a sua reação pra mim pode ser normal. Então, é muito subjetivo. Não existe... Falar de saúde mental não é como falar de saúde física, por mais que a saúde física, às vezes, também é subjetiva. Mas você tá gripado, você toma um remédio de gripe e acabou. Você sabe que em uma semana, no máximo, vai passar. Agora, e se você tá com depressão? Você sabe que em uma semana vai passar? Você sabe o que é a tua normalidade pra saber o lugar que você chegou, por exemplo, de depressão? Porque tristeza, ela é necessária. Tristeza dentro de uma normalidade, ela é necessária pra nossa sobrevivência. Pra eu valorizar a alegria, eu preciso conhecer a tristeza. Porque senão, eu não sei nem o que é alegria. Tipo, nem vou perceber eu viver a alegria. Eu preciso apático, dela. Né? Exatamente. Inclusive, assistam Divertidamente. Mas que é exatamente sobre isso. Mas que ponto a tristeza, ela deixa de ser normal e ela passa a ser anormal? Depende. Varia de pessoa para pessoa. Pode ser que eu senti tristeza uma vez no meu dia, eu senti tristeza porque alguma coisa aconteceu, porque pode ser que aconteçam coisas que nos deixem triste por um período. Sim. O fato de eu sentir tristeza por uma semana porque, sei lá, eu fui mandada embora do meu emprego, não quer dizer que eu tô em depressão. Teoricamente normal, né? Exato. Agora, quando isso perdura de alguma forma...
por exemplo, um luto que fica durando muitos anos. E ainda assim é relativo. O luto de uma pessoa pode durar 6 meses. O luto da outra pode durar 5 anos. O luto da outra pode durar 10. Não tem um tempo que a gente fala, esse tempo é saudável e esse tempo aqui não. O que vai nos dizer se aquilo ali tá sendo saudável ou não é como a pessoa reage diante daquilo. Então, às vezes, eu posso estar de luto por 5 anos, mas eu tô conseguindo reagir. Mas se eu lembro, ainda dói. Mas se eu lembro, eu ainda choro. Mas se eu lembro, ainda... Então, eu acho que é isso, assim. É quando a gente entende que aquilo começa a fazer mal pra gente. E aí, a gente pode entender... E pra isso, o autoconhecimento é fundamental. Saber os seus limites é fundamental. Entendi. Mas, por exemplo, assim, quando a gente fala, então, da perspectiva da psicologia, realmente cada um tem o seu limite, digamos assim, né? Tem o seu limite tanto de alegria ali que pode estar extrapolada, exagerada e ser um problema, como de tristeza que pode ser uma tristeza exagerada e te levar para um certo ponto. A pessoa que ela tá no problema, ela muitas vezes não consegue identificar isso, né? E é exatamente esse ponto que você comentou, que, poxa, eu tô enfiado naquela circunstância, se eu não me conheço, eu não sei quando eu tô triste demais ou quando eu tô alegre demais. Se eu já me conheço, eu sei, poxa, tem algo que tá passando do normal, aqui dentro dos meus sentimentos, e eu preciso recorrer a alguma ajuda, né? De algum ponto do tipo. E você tocou num ponto que é um ponto de muito questionamento, que é a respeito da depressão. Porque a igreja ela dá muitas respostas sobre a depressão. E aí, do ponto de vista mais técnico, eu queria que você abordasse um pouco pra gente entender, poxa, o que é a depressão pelo ponto de vista da psicologia, de fato, nesse posto de tristeza, digamos assim, o que leva ou o que é? A depressão, ela pode vir de diferentes situações, e ela pode se demonstrar de diferentes formas. De forma muito simples, a depressão, ela, usando a palavra depressão, Tá. é quando você abaixa algo, né? Então, algo tá ali. E aí, pensando na nossa normalidade como isso aqui, como algo... Linear. Quando a gente deprime, é como se a gente comprimisse algo, assim. E se aqui é a normalidade, onde eu tenho equilíbrio de todas as emoções, onde eu tenho essa queda, que é uma queda também hormonal, e aí é porque pode ser que uma pessoa ela já não tenha produção dos neurotransmissores da alegria, da felicidade, serotonina, dopamina, endorfina, mas pode ser que por alguma situação ela tenha uma redução. Um problema físico que levou ela a ter uma redução. Ou até uma situação, porque os nossos neurotransmissores, eles são estimulados por situações. Então, por exemplo, praticar esporte libera endorfina. Cientificamente, oração libera serotonina e dopamina. Quando uma mãe dá à luz a um filho, na hora libera serotonina e dopamina. Ou seja, são coisas que acontecem que fazem com que naturalmente... Tá na programação do ser humano, né? Exato. Uma vez eu vi um podcast de um... Eu não lembro o que ele era. Deve ser algum neurocientista, que ele tava falando sobre esses neurotransmissores. E aí ele foi citar sobre o momento em que a gente vê alguém praticando algo bom. E aí ele contou uma história de um cara que entrou numa cafeteria e esse cara tinha perdido a mãe há alguns anos. E quando ele entrou nessa cafeteria, ele viu 3 senhoras tomando café. E aí ele olhou para aquelas senhoras e lembrou da mãe dele. E aquilo deu uma saudade tão grande da mãe dele, que ele levantou, ele foi até... E uma daquelas senhoras, especificamente, lembrou muito a mãe dele. Ele foi até aquela senhora e ele falou pra ela,
eu perdi minha mãe há X tempo, eu não lembro quanto tempo que era. Eu perdi minha mãe há X tempo. E ver a senhora me deu muita saudade dela. Eu posso pagar o seu café? Porque eu vou sentir que eu tô pagando pra ela. E aí a senhora levantou na hora, chorando, abraçou ele e falou, e eu perdi meu filho há uma semana. Nossa. E aí ela deu um abraço nele. E aí esse neurocientista fala que este ato fez serotonina e dopamina ser liberado nele, nela e nas senhoras que estavam ali. Porque quando você tem quando você está no meio de uma situação como essa, libera a serotonina quem praticou, quem recebeu a prática e quem viu a prática. Uau. E aí ele conecta isso com o próprio Jesus. Imagina quanta serotonina e dopamina Jesus fazia os discípulos liberarem. Porque eles viam Jesus o tempo todo ali praticando essas ações, né? Então eles tinham essa liberação o tempo todo. Então, voltando na depressão, tá muito conectado a essa baixa produção ou não produção, que pode ser inata, a pessoa nasceu sem ter uma alta produção, ou por alguma situação ela tá liberando mais cortisol, que é o estresse, do que serotonina, endorfina, dopamina. Então, a depressão, ela nos coloca nesse lugar. Obviamente, eu acho que tem um ponto espiritual também pra gente refletir, que fala-se muito sobre depressão ser ausência de Deus. Depressão é ausência de Deus? Eu não acho que depressão é ausência de Deus, até porque Elias entrou numa caverna. Exato, eu ia falar isso. Elias entrou numa caverna e foi extremamente usado por Deus. Sim. Mas ele precisou daquele tempo para se restabelecer, ele precisou daquele momento, é um momento que ele não estava bem. E se o Senhor nos fez corpo, alma e espírito, a alma que ele nos deu tá sujeita aos intentos do corpo humano que a gente vive. Ela tá sujeita a tudo isso. Então, a gente vai passar por essas aflições. O ponto, de novo, assim como a gente comentou do luto, é o que eu faço com isso aqui e como eu saio deste lugar. Aí, o sair deste lugar pode estar relacionado às vezes, sim, vou precisar tomar um medicamento para regular esses neurotransmissores. Às vezes, o sair desse lugar tá ligado a alguma prática que eu preciso fazer. Às vezes, eu não vou precisar de uma medicação, porque não tá algo tão profundo. Mas eu preciso praticar algum esporte, eu preciso fazer alguma coisa que me dá prazer, eu preciso de companhia para fazer isso. Então, vai variar muito, vai depender muito da situação em que a pessoa tá, da rede de apoio que essa pessoa vai ter. E como toda e qualquer doença, a gente sabe qual é a origem da doença, seja ela mental ou física. Ela começou lá na queda do homem, no Éden. O pecado trouxe tudo isso. Então, tem conexão espiritual? Tem conexão espiritual. A depressão, ela é espiritual? Ela pode ser. Ela pode ser espiritual. Por isso que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não dá pra generalizar. Toda depressão é remédio. Toda depressão a pessoa vai se trancar num quarto e vai ficar na cama. Sim. Não. Ela pode se manifestar de formas diferentes. Pode ser que a gente tenha pessoas dentro das igrejas que vêm pros cultos. Normalmente, a gente olha, a pessoa tá normal, mas a gente não sabe o que tá acontecendo dentro dela. E dentro dela, ela pode estar deprimida. Então, não existe uma fórmula de depressão é só isso. Depressão é só aquilo. Depressão pode ser muitas coisas, pode se manifestar de formas diferentes. Tem a origem lá no passado, tem a origem lá na queda do homem, no pecado, como tudo o que a gente vive hoje. Como todas as doenças. Como todas as doenças que a gente vive hoje. Mas existe, sim, o tabu de muitas vezes falar, depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé. Isso é muito pesado para quem tá passando por um momento de depressão. Porque às vezes a gente tem pessoas que elas querem viver o reino, elas querem viver intensamente, mas por algum motivo elas não conseguem.
E aí o ponto é entender o que é a raiz de tudo isso, né? O que é a causa de tudo isso. Não sei se eu me alonguei, mas enfim, é isso. Bah, dentro disso que você falou, gera aquele questionamento, né? O adolescente, ele de fato tem uma depressão? Porque ele tá numa fase hormonal de constante mudança e às vezes ele já se apropria de uma tristeza, que às vezes é natural que ele tá, ou ela, né? Tá passando por esse processo de formação, que é um processo natural de formação do cérebro, do corpo, e de modo geral. E assim, como que isso é visto? De fato, dá para se dizer assim, cara, é uma depressão ou é tudo meio relativo, mas assim, o que você vê em cima disso? Como que você enxerga pelo ponto de vista da psicologia também? Não necessariamente é depressão. Ele pode estar mais suscetível à depressão porque ele está numa guerra de muitas coisas acontecendo dentro dele, assim. E guerra de hormonal mesmo, tem muitas mudanças acontecendo. Então, ele pode estar mais propenso a se sentir mais triste, a se sentir mais incompreendido, a ir por um caminho de, putz, ninguém me entende, ninguém... e tomar decisões mais impulsivas. E por quê? E tem uma explicação científica para o adolescente tomar mais decisões impulsivas, que é as conexões neurais do adolescente na fase da adolescência, elas são muito maiores que a do adulto. Então, tem imagens, inclusive, de um cérebro de um adulto com as conexões do cérebro do adulto e o cérebro do adolescente na fase da adolescência e as conexões. E você vê um cérebro muito mais povoado, assim, você bate o olho e enxerga, tá acontecendo muitas coisas nessa cabeça. E elas acontecem numa região do cérebro onde é um lugar de tomada de decisão. E por isso que muitas vezes a tomada de decisão do adolescente ela é mais impulsiva. Ele reflete menos para essa tomada de decisão. Tipo, eu queria, eu fiz. Eu pensei, eu falei. Tem uma reflexão menor que é natural do momento em que o adolescente está passando. O adulto, naturalmente, ele vai refletir um pouco mais. Então, ele vai pensar, putz, o que isso aqui vai desencadear? Eu posso falar dessa forma? Eu posso agir dessa forma? Essa decisão vai trazer qual impacto? Essa decisão é positiva para mim? Essa decisão é positiva para os outros? Então, o adulto vai conseguir refletir isso um pouco mais, porque as conexões neurais elas já estão melhor estabelecidas. No adolescente, não. Então, no adolescente, ele vai naturalmente ser mais impulsivo. E aí, muitos pais, mães, irmãos, enfim, líderes de adolescente podem falar, por que eles são assim? Por que toma tanta decisão desse jeito? Por que não pensa antes de fazer? Por que não pensa? E não pensa mesmo. É a normalidade dessa fase, a normalidade dessa idade. E aí, de novo, assim, por que é legal falar sobre isso? Porque o autoconhecimento, a autoconsciência do adolescente que estuda e pensa sobre isso, o coloca num lugar de refletir sobre. Porque pode ser uma reação natural. Mas quando eu aprendo que é uma reação natural, aí quando acontecer a primeira vez, eu vou falar, tá acontecendo. Fiz. É igual aquele pessoal que coloca um elásticozinho, né? Pra fazer alguma coisa. Quando, eu tenho um toque, alguma coisa, e puxa o elástico. Você tá condicionando. Você tá condicionando teu comportamento. Você tá condicionando aquilo que você tá fazendo. Então, o fato de, mesmo acontecendo 1000 coisas com o adolescente se sentindo incompreendido, tenta entender cientificamente o que tá acontecendo com você nessa fase. Porque muitas coisas vão ficar mais fáceis de você perceber quando você tá fazendo. E também fica, e não só para os adolescentes, mas pais de adolescentes, irmãos de adolescente, amigos mais velhos de adolescentes, discipuladores de adolescentes, entendam também o que tá acontecendo. Porque da mesma forma que para uma pessoa que tem depressão, para as pessoas que estão ao redor, é muito cansativo. Sim. Lidar com uma pessoa que tá em depressão, porque você, na tua cabeça, é assim, mano, é isso.
aqui, ó, o caminho é esse, vai aqui, ó, já te falei pra você fazer prático, isso. né? Na cabeça da pessoa que tá adoecida, não é assim, não funciona dessa forma. Da mesma forma que tem que ter paciência nesses casos, a gente precisa insistir nessas situações e nessas pessoas. Com o adolescente é do mesmo jeito. Precisa ter a mesma paciência. Às vezes mostrar o mesmo caminho 40 vezes. Mas em algum momento aquilo ali vai fazer sentido. Repetir. E aí o adolescente também precisa se colocar num lugar de... A pessoa não tá falando isso porque ela me odeia. Ou porque ela não me entende. A pessoa tá falando isso porque ela já passou pela adolescência. Sim. Então ela sabe como é que tá lá, como é que estar nesse lugar, como é que é querer tomar decisões muito mais pela emoção do que pela razão. Então, sejam pais, sejam líderes, sejam discipuladores. As pessoas não estão falando isso porque elas querem te perseguir. Elas estão falando isso porque elas te amam e de alguma forma elas querem te ajudar. Mas isso é muito legal. O Guto vai fazer uma pergunta. Mas é muito legal porque, assim, a gente como líder de jovens há um bom tempo já, você sempre tem um relato dos pais falarem, tipo assim, fala com meu filho porque ele só escuta você. E quando você vai ver, o que você tá falando é a mesma coisa que o pai e a mãe tá falando dentro de casa. Só que parece que essa sensação de, não, vocês não me entendem, eu preciso de outras pessoas. Eu preciso de um terceiro, às vezes, para revalidar, né? Aquela mesma coisa que eu já ouço de outras pessoas, eu já ouço dentro da minha casa. E é muito louco isso, porque realmente, pela minha experiência em cuidar de jovens, né, e adolescentes, acaba que a gente tá sempre junto dentro dessa realidade, que é exatamente isso, falar muitas vezes porque eles não vão entender, e isso, claro, né, aí Deus também dá o dom para você tolerar, suportar, porque faz parte daquilo que você tem que fazer, né? Você tem que saber que faz parte da idade. Mas eu acho muito interessante porque é possível que um adolescente nessa fase conheça Jesus e viva também ele de uma maneira intensa, que quando ele estiver mais velho, ele não vai viver. E isso é um ponto muito louco, porque assim, cara, quem conhece Jesus na adolescência, vive um evangelho que quando um adulto conhece, ele nem consegue mais viver. Ele não tem mais aquela impulsividade de orar, não tem mais aquela impulsividade de participar das coisas, de botar a mão na massa. Ele não tem mais aquele tempo, né, livre para fazer as coisas, né? Então, e eu falo isso geralmente pro pessoal que eu trabalho, né? Que às vezes a gente entra na temática do que cada um faz fora do trabalho. E às vezes eles já sabem, né, que eu sou pastor de jovens e tudo mais. E aí eu falo assim, gente, eu amo cuidar de jovens porque é a fase que muda toda a vida. Tipo assim, uma fase que quando Jesus entra nela, é transformador. É algo que a experiência que Jesus vai proporcionar para aquela pessoa de vida vai ser totalmente diferente da pessoa que conhece Jesus com 40 anos. E ali você só tenta tapar buracos, remendar destruições e enfim. Agora, quando você consegue apresentar um evangelho, claro, entendendo a perspectiva do adolescente, que é outra, a forma de ele ver que é outra, que ele não vai ser um cristão de 40 anos, que ele não vai ser, né? Às vezes a igreja tenta colocar o jovem numa caixa de maturidade tão grande que ele não cabe nele. E aí ele sai da igreja. Porque ele não tem a capacidade de orar e de prestar atenção num culto de 2 horas. Ele não tem, mas ele é impulsivo. Na hora que ele começa a entender e gostar, ele quer aquilo muito. Então, aquilo que ele gosta de fazer, ele quer muito. E faz muito. Então, aquilo que o diabo coloca no meio do caminho do adolescente é também perigoso, porque se ele for entrar para as drogas, ele vai entrar muito. Se ele for entrar para balada, ele vai entrar muito. Se ele for entrar para o lado da prostituição e enfim, ele vai entrar de cabeça, porque é a fase de ser de cabeça. E aí a gente entra num ponto de os pais, né? E o adolescente, ele precisa pertencer. Esse é o ponto, assim. Ele precisa a fase da adolescência é uma fase onde ele precisa ter um grupo para pertencer. Ele precisa falar a mesma língua que todo mundo tá falando.
É um momento onde, às vezes, e aí, mais pra quem tá no início da adolescência e não no fim da adolescência, não querem mais ser vistos como crianças. Então, eu quero estar no grupo de pessoas mais velhas. Eu não quero estar nesse grupo aqui. Eu quero me vestir como as pessoas mais velhas. Eu quero me comportar como... Então, existe uma necessidade de pertencimento. E esse pertencimento é a um grupo de amigos, não aos pais. Sim. Então, existe um pertencimento, uma necessidade de pertencimento a um grupo de amigos e uma oposição aos pais. E é, de novo, natural da cidade, assim, de, meu pai é chato, meu pai só manda. E tem a forma de como se comunicar. Então, se você não se a igreja não se adequa ao grupo que o adolescente quer pertencer, ele não vai pertencer à igreja. E eu não tô dizendo que a igreja tem que ter o padrão do mundo. O que eu tô dizendo é como é que a igreja se torna um lugar atrativo para um adolescente que tá com os hormônios à flor da pele, com a empolgação para fazer tudo, como é que a gente faz para esse grupo andar na mesma velocidade de quem tá nessa mesma doideira, assim, nessa mesma loucura. E aí você vai ter, às vezes, pessoas querendo ir num ritmo mais... Pessoas, e aí não adolescentes, mas que fazem parte de um mesmo grupo. Num nível mais... Num ritmo mais... Falo por mim. Um ritmo mais lento, um ritmo mais calmo. E aí você vai olhar pro lado e você vai ver a pessoa que quer fazer tudo. Você fala, mano, como que essa pessoa tem tanta... E eu já tive tanto gás, tanta energia. Por quê? Porque é natural da adolescência. E aí, se a igreja não acompanha, eles vão procurar em outros lugares. Isso é uma coisa que assim, a gente deixa até aberto aqui. Se você é um jovem de outra igreja, um líder, um pastor que está nos assistindo, não nos leve a mal. Mas faça o clubinho deles na sua igreja, que é muito bom. Ter esse espaço de pertencimento para o adolescente, ele é extremamente importante. E isso não quer dizer que você está sendo o mundo, mas você precisa entrar no mundo do adolescente para comunicar com ele. Então você precisa entrar num mundo que tem uma música diferente, você precisa entrar num mundo que tem uma roupa diferente, você precisa entrar num mundo que às vezes a gente tenta fazer um podcast que fala diferente, para tentar comunicar aquilo que é a mesma coisa, mas você está se fazendo comunicar com aquele público, né? Então, e isso é um ponto muito importante quando a gente para olhar dentro do contexto cristão. Essa fase é uma fase que ela pega bastante, né, dentro da questão da psicologia também, né, das emoções e tudo mais, mas como a igreja pode colaborar com isso, sendo, entre aspas, né, também o psicólogo, porque se banirem os psicólogos, a gente estuda e o Espírito Santo nos dá também os super dons, né, de lidar com as pessoas, porque é o dom dele de lidar, né, e ele vai fazer operar aquilo que a gente não consegue. Mas eu vejo dessa forma, que assim, a gente, de fato, começar a construir, né, a nossa fé de formar pessoas e incentivar pessoas a estudarem essa matéria, porque ela é muito importante, porque quando você comba isso, fica perfeito, não é distinto, né? É criação de Deus, né? E o entendimento, líderes, discipuladores, pais, enfim, precisam estar muito no lugar de estudar mesmo esse universo, porque o entendimento das gerações impacta nisso também. Então, por exemplo, se eu pego o adolescente que eu fui, sei lá, uns 15 anos atrás, era um outro tipo de adolescente. Era um adolescente que não tinha WhatsApp. Que eu via Restart. Exato, era tipo isso. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha... Então, o celular era Nokia. O mundo afetava de uma forma diferente, de uma forma... E aí, se eu, hoje, olho pro adolescente e acho que ele tá sendo afetado da mesma forma, eu não vou alcançar ele. Porque hoje são outras coisas. Hoje é rede social, hoje é... A próxima geração, a geração que vem agora, né, que é a geração beta, que vai nascer a partir de 2025, ou seja, vão ser uns adolescentes daqui 15 anos, é uma geração que não vai viver sem inteligência artificial. Qual vai ser o problema deles? Qual vai ser a dificuldade? Grave. O problema é grave, gravíssimo. Então, se a gente não entende, se a gente chega num lugar, porque normalmente o líder, o discipulador, a pessoa que acompanha o adolescente, os pais, vai ser sempre mais velho. Sim. Já vai ter passado. E aí, se a gente tá pegado ao adolescente que a gente foi,
A gente já tá Na minha ultrapassado. época, né? E é por isso que eu acho que o adolescente às vezes cria ranço, porque vem com a famosa naquela época, né? Pô, na minha época não era assim, mas, cara, a sua realidade é outra. E aí, você tá tentando colocar a pessoa dentro do seu espectro de mundo, não você entrando no mundo dela e entendendo o problema daquela pessoa. E isso é uma das coisas que eu acho muito louco sobre a psicologia, né? Porque, de fato, você sai da sua visão, do seu campo de visão de mundo, e você entra no campo de visão daquela pessoa para tratar aquele problema. E exige muito estudo e muita habilidade mesmo. Você ia fazer uma pergunta, vai. Desculpa, na verdade eu tenho várias perguntas pra fazer. Mas antes de fazer uma dessas perguntas, tem uma coisa que eu vi recentemente de um psicólogo falando também. Na verdade, eu não sei se ele era psicólogo ou cientista. Mas ele falava sobre a questão das decisões, né? E as decisões, elas são tomadas, pelo que eu saiba, no lóbulo frontal. E ele comentava que a partir do momento que a gente para orar, né? É o momento em que o lóbulo frontal mais é ativado. Então, eu não sei se dá para servir como um conselho, eu acho que sim. Mas o momento de oração, ele é um momento onde mais ajuda para tomada de decisões, no geral. Porque eu acho que geralmente, como você falou, na adolescência é mais difícil realmente, né? Do lóbulo frontal ali trabalhar dessa maneira. É mais lá para os 25 anos que o cérebro termina de se formar e tudo mais. Mas eu acho que a oração nesse ponto, ela entra muito. Mas existe o quesito que o Vitor comentou, de que o adolescente não consegue, por muito tempo, ter essa vida de oração. Então, de que forma, dentro da igreja, a liderança, ou até mesmo dentro de casa, os pais, podem incentivar os filhos a terem essa vida de oração para que eles possam, desde mais cedo, terem decisões mais assertivas, mais calmas, mais pensadas, e não agirem tanto com a emoção que é o comum da adolescência. Pergunta difícil. Pra mim é praticando, assim. Tudo aquilo que a gente faz durante 21 dias vira um hábito. Sim. Então, e fazer até o 21º dia é muito difícil. É muito difícil. E pode ser que no começo seja muito chato, seja muito cansativo, mas a gente precisa estar atento aos resultados daquilo. Então, se eu não estiver atento aos resultados, eu vou achar que aquilo não está gerando nada. E sim, a oração, ela tem vários efeitos. Existem muitas pessoas que falam que fé e ciência andam cada uma numa mão. E isso não é verdade. A oração tem diferentes ações no nosso corpo inteiro. Ela aumenta a felicidade, ela aumenta a concentração, ela te faz descansar, ela dá sensação de descanso, assim, de... Putz, parece que eu dormi depois de uma oração, mas porque, de fato, ela gerou essa sensação, assim. Então, ela tem muitos efeitos, muitos efeitos. Mas o ponto eu preciso começar a perceber esses efeitos para que isso seja feito. Ver os pais fazendo é um caminho? É um caminho. Mas nem todo adolescente vai ter um pai e uma mãe que tem uma vida de oração. Então tá muito no lugar de... Eu preciso começar no lugar de condicionar o meu corpo e o meu entendimento a isso. E pode ser que no começo não seja legal. Mas vai chegar um momento que aquilo vai ser necessário pra mim. Que eu vou gostar. Eu não pratico atividade física. Mas quem pratica diz que no começo é chato. Mas depois fica super legal. Eu quero chegar no momento... Eu não pratiquei por 21 dias seguidos, talvez. Mas é assim. A oração é da mesma forma. Então... No começo, pode ser um lugar desconfortável. Mas tenta conversar com Deus, como você conversa. Não vai pra um lugar de... Tem uma formalidade, existe um padrão pra falar com Deus. Não! Senta no sofá e finge que... Finge não, Deus está ali com você. Tô conversando. Sim. Senhor, vou te contar como é que foi meu dia. Meu dia faz foi o diário, assim, né? assim. Ao invés de escrever o diário, fala o diário. Senhor, vou te contar como é que foi meu dia. Nossa, hoje, na hora que eu acordei, aconteceu isso, 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 isso. Minha mãe já veio me falar aquilo lá de novo. Senhor, o que eu faço pra não ficar tão irritado quando minha mãe vem e me fala isso, 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 isso? Na hora que eu cheguei na escola, fui com a roupa errada. Era pra ter ido com... Então, tenta conversar.
Não precisa, às vezes, e por muito tempo, eu ouvi muitas pessoas falar, eu não sei orar. Por quê? Porque a gente sempre achou que existia um padrão, uma fórmula pra orar. E não, o Senhor tá ali. Ele é pai. Como é que você sentaria pra conversar com teu pai? Às vezes você senta, tipo, deita no sofá. Você não tem vou me colocar de joelho, não, às vezes você senta, deita no sofá e fala, ô pai, hoje meu dia, nossa, na escola, nossa, o fulano de tal, faz isso com Deus. A religiosidade faz a gente, às vezes, imputar ao outro uma forma de se comunicar com Deus que ela é individual, né? Então eu quero que você ore como eu oro. Então, olha, você tem que entrar, Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, dono do céu e da terra. Quando, para quem tá orando daquela forma, é a forma mais linda que ela comunica e tá tudo bem. Mas se eu não comunico dessa forma, também tá tudo bem, porque Deus só precisa que eu ore para ele manifestar a glória dele em mim, né? Para fazer com que eu, de fato, viva a bondade de Deus, a graça de Deus, para que aí seja aperfeiçoado as fraquezas, né? Para que isso aconteça. E tá tudo bem. Eu acho que hoje a minha oração é muito mais longa de quando eu tinha 12, 13, 14 anos, porque eu tenho mais problemas, eu tenho mais história pra contar, eu tenho mais perseguições, eu tenho outras coisas, eu tenho um filho pra orar agora. E inclusive, acho que isso que você fala é super legal, porque a nossa oração do nosso tempo de adolescente, ela vai ser totalmente diferente quando você, adolescente, tiver, sei lá, 30 anos, você vai se perceber fazendo uma oração completamente diferente. Às vezes a oração vai chegar num lugar que nem vai ser mais sobre você. Ela é só sobre o Senhor. Ela é só adoração. Ela é só... Mas como é que a gente vai entender isso? Com o tempo. Na vida do adolescente tá acontecendo tanta coisa que tá tudo bem, às vezes, o adolescente se pega na oração e fala, nossa, eu nem adorei na minha oração. Tá, aconteceu tanta coisa que eu preciso contar. Sim. E que eu conte pra Deus o que aconteceu no meu dia, né? Se eu tiver que contar pra alguém, que eu conte pra Deus o que aconteceu no meu dia. E assim como a gente vai amadurecendo com o passar dos anos, a nossa oração também vai amadurecendo. Exato. O nosso cuidado também vai amadurecendo. E é natural. É isso aí, Gu. Tem perguntas? Tem. Agora, é que assim, gente, a gente pegou um adolescente de experimento, tá? Ele fala que ele não é, mas eu chamo ele de adolescente. E aí, agora é a hora da terapia do Guto ao vivo aqui. Brincadeira, Guto. Não, relaxa. Tem uma pergunta, né? Você comentou um pouco atrás que o adolescente, no início da adolescência, ele tem o costume, né, de pertencer a um grupo. E geralmente eles querem pertencer a um grupo de pessoas mais velhas. Isso acaba levando eles a agirem como adultos, ou pensarem, né, que estão agindo como adultos. Como também, para um líder, para os pais, eu acho que os pais nesse quesito é a parte mais difícil, deles saberem lidar com isso, até porque na época, há anos atrás, não se falava muito sobre isso, então para eles é muito difícil. Mas como lidar com um adolescente que quer agir como um adulto? Paciência. Não tem muita outra fórmula. Eu acho que tem que entender que tem uma forma de comunicar. Tudo que você comunicar num tom de proibição, para eles vai soar como desafio. E aí vai ser muito legal, vai ser muito mais legal desafiar do que obedecer. Eu acho que a Maria Flor com 2, 3 anos tá nessa fase. Ela tá desafiando tudo. Adiantou o processo, né? Mas dizem, né, que a criança nessa fase é a adolescência da criança. É o primeiro teste dos pais. Mas você tá preparando pra adolescência. Se fosse direto pra adolescência, talvez seria... Tava lascado. Deus vai preparando, assim, em doses homeopáticas. Mas eu acho que é ter paciência e saber comunicar. Isso não quer dizer que os pais não devam dar ordens. Em alguns momentos, não é porque meu filho é adolescente, ele não se sente... Ele vai fazer tudo errado quando eu der uma ordem. Não, pai é pai, mãe é mãe. Eles têm autoridade. Se eles falarem não, é não. Sim. Se eles falarem sim, é sim. Mas o ponto dos pais é como é que eu compreendo. Não lanço palavras pesadas, porque o adolescente nessa fase também testa muito a paciência dos pais. Então é muito fácil um pai e uma mãe perder a linha e começar a declarar palavras que vão ecoar para sempre no coração daquele adolescente.
Então, acho que pro pai e pra mãe, o papel é fundamental. Papel de pai e mãe não é papel de discipulador. Papel de Sim. pai e mãe é papel de pai e mãe, papel de discipulador é papel de discipulador. O discipulador não vai fazer aquilo que é responsabilidade do pai e da mãe. Por isso que não dá para os pais se omitirem a essa fase. Os pais precisam também estudar, também entender, saber como comunicar, ter muita paciência, porque sim, eles vão ser testados. E sempre ter um diálogo muito claro. Tanto o adolescente com o pai e com a mãe, quanto o pai e a mãe com o adolescente. E aí o diálogo claro é mostrar a vulnerabilidade. O adolescente mostrar a vulnerabilidade e falar: mãe, pai, eu quero sair, você não tá deixando. Eu preciso disso. Tipo, ficar aqui em casa pra mim é muito chato. E tá tudo bem falar assim. E pai e mãe precisa ter maturidade pra ouvir que pro adolescente ficar em casa é muito chato. Não é sobre vocês, pais. Não é sobre que sua casa não é... Não, ele só quer estar com amigos. E aí, como às é que vezes o pai... ciclo também não ajuda, né? Os amigos não é E o aí- que o pai quer. pro E filho. aí tá aonde o pai e a mãe também precisam saber comunicar. Do É. tipo, tá bom, mas nesse grupo, não. Porque esse grupo não vai te trazer... E é não, né? E não é não. Sim. Se meu pai e minha mãe tá dizendo, não é porque eles não te amam, não é porque eles não te compreendem, não é porque... É porque eles te amam a um ponto de saber que aquele grupo não vai te fazer bem. E aquele grupo pode te gerar impactos que vai ter resultado lá na frente da sua vida. Bah, quero fazer um bate-bola com você. Já que a psicologia ela é sobre perguntas, eu vou te fazer perguntas Vai me que testar. são dos próprios adolescentes e você devolve com outra pergunta. Então, em vez de a gente discursar sobre aquele problema, vai ser uma volta de pergunta, É tá? uma terapia mesmo. Né? Ó, primeiro, tenho 14 anos e estou gostando de alguém. Como saber se esse sentimento vem de Deus? Você já orou? Boa. Como lidar com sentimentos que me afastam de Deus? Eu posso responder com uma afirmativa ou tem que ser com uma pergunta? Pode afirmar. O sentir é humano. Então, naturalmente, o sentir não te afasta de Deus. Não é que o sentir não te afasta de Deus, mas é da natureza humana o sentir. Então, talvez se o adolescente fortalecer o espírito, aí o sentimento vai ser dominado pelo espírito. Boa. Muito bom. Eu afirmei. A pergunta seria: você já fortaleceu o seu espírito? Fui rejeitado pelo meu pai quando era criança e tenho raiva disso. Como isso afeta a minha vida? Se devolvesse com uma pergunta. E se você quiser preparar a resposta e fazer uma pergunta final, também não tem problema. Sinto raiva? Fui rejeitado pelo meu pai quando era criança e tenho raiva disso. Como isso afeta a minha vida? A resposta seria muito. E aí a minha pergunta é: aonde ela tem colocado essa raiva? Aonde tem depositado essa raiva? Onde tá despejando a raiva? É na relação ou é aos pés do Senhor? Boa. Tá. Tinha até uma pergunta que dava pra fazer aqui em cima disso também. Tava pensando aqui.
Mas vambora. Sinto que meus pais nunca me entendem. Como me comunicar com eles? Aqui é bom, porque aqui você pode até falar, porque a gente falou muito sobre os pais, né? Mas agora também tem a parte do próprio adolescente, o autoconhecimento de como que eu me comunico, então, já que é diferente, né? Pra mim aqui a resposta é: seja vulnerável. E aí você já comunicou sua vulnerabilidade a eles? Que tá tudo bem, né? E que tá tudo bem, porque existe um bloqueio muito grande do adolescente também de demonstrar fraqueza. Então, e pros pais, vai lá, demonstra. Então você já demonstrou sua vulnerabilidade? Já demonstrou o quanto é difícil pra você eles não te compreenderem? Boa. Tenho 17 anos e já tive em vários relacionamentos. Não me sinto bem solteiro. Como lidar com isso? Você já leu a passagem da mulher samaritana? Muito boa. Muito Rapaz. boa. Tenho ciúmes das minhas amizades, mas não acho isso algo ruim. Só mostra que gosto muito delas. Aqui, eu acho que pode ser um ciúme exagerado aqui, né? Mas enfim. Tenho ciúmes das minhas amizades, mas não acho que isso é ruim. Só mostra que gosto muito delas. Respondendo alguma pergunta, pra mim seria: isso faz bem pra elas? Porque aí é sobre o quanto eu tô sufocando as minhas amizades. Se no perfeito. fim é bom e não faz bem pra elas, pode ser positivo. Tipo, você só gosta das suas amizades. Mas como elas estão se comportando diante disso? Tá sendo desconfortável? O tipo de ciúmes, amor, só gosto delas que eu tô depositando? Se tiver de alguma forma sendo desconfortável pra elas, aí é ruim. Boa. Tenho 15 anos, um amigo da escola tem depressão. Como ajudar? Responde alguma pergunta? É. Você já convidou ele pra fazer alguma coisa que ele gosta? Ou também como você gostaria de ser ajudado, né? Se você estivesse nessa situação. Olha eu aqui, psicólogo. Desculpa, eu tenho formação de cuidar de adolescente também. Nossos sentimentos podem ser influenciados por músicas e filmes que assistimos? Nossa, pra responder com uma pergunta também? Não, mas pode falar. É que Sim, muito. Tudo que entra no nosso ouvido, tudo que a gente vê, tá alimentando corpo, alma e espírito. Então, o que a gente tá alimentando quando entra no nosso ouvido, quando a gente olha? Muitas pessoas vêm na igreja e falam, e eu vou pegar o louvor especificamente: ah, nossa, eu amo ir na igreja evangélica porque as músicas me tocam muito. Por que as músicas tocam muito? Porque elas, primeiro, são consagradas a Deus. E segundo, aquelas palavras geram um efeito na vida da pessoa. O oposto também acontece. Então, a resposta é sim. E o que a gente escuta, vê, alimenta nosso espírito. acho que as outras perguntas enquadram muito no que a gente já falou. Que seria aqui, quero ser psicóloga, ainda estou no ensino médio, como me preparar e qual conselho daria. Que eu acho que aqui entra no que a gente já falou aqui dentro dos Só um conselho a mais: tem que gostar de ler. Se não gostar de ler, não faz psicologia. E outra aqui, ó, se quando estamos enfermos vamos ao médico, porque o tabu de ir à terapia no meio cristão? Que a gente também chegou a comentar, mas pode dar uma palhinha aí também. Pra mim tá muito no lugar do que a gente já comentou de... doença mental é ausência de Deus. Acho que tá nesse lugar. Assim, Era a próxima. Se eu vou na terapia, quer dizer que Deus não foi suficiente, por exemplo. Talvez esse seja um dos grandes pontos. E não é sobre isso. Não é... Pra mim, discipulado e terapia são essenciais e complementares. Sim. Terapia não substitui discipulado não substitui terapia. E por quê? Porque um trata espiritualmente. Sim. E o outro trata cientificamente. E um complementa o outro. Então, o que pode...
o que pode acontecer? Eu fui numa terapia e descobri que eu tenho um sentimento de rejeição conectado a um abandono que eu sofri na minha vida. E aí, entendi, tive um insight na terapia, entendi isso na terapia. Eu posso trazer isso pro discipulado e compartilhar com o meu discipulador. Nossa, olha, eu descobri isso na terapia. Qual é o papel do discipulador que é diferente do papel do psicólogo? É escutar aquilo, entender e falar. E esse sentimento de rejeição também já apareceu na tua relação com Deus. Você já percebeu que você, sei lá, por várias vezes trouxe que você acha que Deus não te ama? Porque o fulano recebe X coisa, acontece X coisa na vida do fulano e na sua não? Isso também é um sentimento de rejeição para com Deus. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental. Porque quando a gente se conhece, a gente encontra lugares que eles não refletem só nas nossas relações. Nós somos um ser único. Se nós somos um ser único, aquilo que são os meus bloqueios vão ser os meus bloqueios comigo, vão ser os meus bloqueios nas minhas relações e vão ser os meus bloqueios com Deus. Se eu descobrir que eu tenho dificuldade com a figura paterna, por exemplo, numa terapia, cheguei à conclusão de que tudo isso aconteceu porque meu pai me abandonou. Olha para a tua relação com Deus. Em algum momento você pode projetar em Deus a mesma paternidade, que em algum momento vai te abandonar. O que não vai acontecer, mas normalmente a gente se coloca nesse lugar de a mesma coisa que eu projeto nas minhas relações, eu projeto em Deus. Se eu sou uma pessoa que eu não sei depender de ninguém, eu sou muito independente, eu vou ter que passar por um processo de aprender a depender de Deus. Porque não vai ser natural, não vai ser fácil. Então, para mim, são campos muito complementares, muito complementares. Parece que eles se cruzam, mas um acaba não invadindo o campo do outro porque eles têm finalidades diferentes. A finalidade do discipulado é fazer Jesus brotar em você, fazer Jesus aparecer. Então vai ser o quê? Uma pegada espiritual. Mas o que te impede de fazer Jesus aparecer, muitas vezes são as nossas próprias restrições, as nossas próprias limitações. E pode ser que num discipulado, o discipulador, por não ter a técnica da psicologia, não consiga chegar neste lugar de te levar a entender que isso aconteceu por X motivo. Pode ser que aconteça pela revelação do Espírito. Mas pode ser que não aconteça naturalmente. Sim. E aí a terapia, ela pode ajudar nesse sentido. Por isso que o discipulador ele tem que fazer o discipulado à luz da palavra de Deus e com base em oração. Porque eu nunca posso fazer um discipulado com alguém sem estar cheio de Deus, né? Transportando, orando, vivendo a minha realidade cristã com o Senhor, para quando vier uma pessoa a necessitar ali, um discípulo que precisa de uma palavra de Deus, eu esteja ali conectado com Deus ao ponto de falar aquilo que Deus falaria. E o mestre da nossa mente é o Senhor Jesus. Não é sobre nós, as nossas experiências. O discipulado não pode ser sobre o discipulador. Não é um aconselhamento, né? Eu acho que isso às vezes confunde muito. Eu posso aconselhar? Posso. É bom um aconselhamento? Ele é bom. Porém, o discipulado ele é sobre a Bíblia, a luz da palavra e a sua vida, como você se aproxima de Jesus, como eu ando com Jesus, como eu me relaciono com Jesus. Isso é o discipulado, né? Que às vezes as pessoas acham que é só buscar uma resposta. Não, o discipulado é eu ouvir de quem anda com Jesus como que se anda com Jesus, como que se escuta Jesus, como que entende Jesus, como que Jesus fala comigo, como que Deus, nessa relação, ele me agrega, né? Isso é o discipulado. E aí, quando isso está sendo feito, tanto por parte do discipulador, e o discípulo chega com uma questão entendendo que ele está ali para conhecer mais de Deus através de alguém, naturalmente há a sinergia de que Deus vai responder aquilo com eficiência. Às vezes a pessoa não tem ela vem por inocência, ela vem com o coração, mas o discipulador pela maturidade transborda no espírito para dar o conselho correto. Por isso que não pode ser algo carnal, porque se fosse carnal teria que ser técnico. E aí teria que sim encaminhar para um lado de estudo e saber
tudo que se tem que falar. E essa é a graça que a igreja tem em cima do discipulado, que é justamente esse braço de Deus falando, às vezes, com aquela pessoa que não consegue ouvir Deus através de um relacionamento de oração. Somente de oração e sua vida individual, porque Cristo estabeleceu o discipulado justamente para ter essa conexão entre eu, os meus irmãos e o corpo de Cristo e Deus, né? O Espírito Santo fazendo todo essa comunicação. Mas é um ponto muito importante. Agora você comentou um ponto que eu acho que era interessante só a gente, para fechar, seria sobre a questão de que o adolescente ele está numa fase de formação. E aí, nesse momento, tudo que você ouve, você vê, as informações que te vêm geram, pode ser crenças, pode ser fortalezas pelo lado mais cristão de dizer, né? Mas geram convicções. Essas convicções faz com que você olhe, como você comentou, e fala assim, realmente eu não sou amado. Realmente Deus não me ama. Porque tem um cenário de coisas que estão sendo construídas, e aí que entra o diabo, e aí que entra a igreja na nossa visão o diabo tenta construir cenários onde você não se veja como filho, mas você se veja como uma pessoa que é abandonada, rejeitada, uma minoria, uma pessoa que não merece o amor de ninguém, onde todos te olham de uma maneira diferente, e às vezes é com base em realidade, porque só se forma uma convicção com uma realidade, um ponto de vista que se concretiza. E o diabo, ele é o responsável de construir isso. E Jesus o conjunto com o Espírito Santo e a igreja, muitas vezes também, essa é a nossa batalha, de destruir aquelas convicções. Então eu acho que tem uma sinergia, tem de fato uma comunicação muito grande entre a psicologia e a igreja, e talvez por isso que o diabo também tenta trazer essa perseguição no meio cristão com relação a isso, porque é um ponto que se conectasse assim, perfeito, seria um show de resultado para o céu, porque destruiria de forma técnica e espiritual as fortalezas, porque tem coisa que é realmente técnico, é algo que você precisa ter estudado muito para poder falar, mas ao mesmo tempo tem o lado do espiritual também que entra nesse ponto de cara, eu sempre acreditei dessa forma, eu não vou ser rico, eu não vou prosperar, eu sou um burro, porque minha mãe falou que eu era burro, meu pai falou que eu era burro, aí agora eu tô num relacionamento que a minha esposa, o meu esposo me chama de burro e todo mundo me chama de burro, então eu sou burro, logo eu sou, entende? Então o diabo ele trabalha construindo isso, e como é louco, ou sei lá, como é bonito também a gente ver que tem um lado científico que também está tratando isso, olhando para esse ponto e mexendo ali para que se resolva. E uma coisa, como você falou, uma coisa não anula a outra, mas é exatamente esse ponto que é o ponto de sinergia entre o discipulador e o psicólogo, né? Esse ponto que são duas coisas diferentes, de formas diferentes, mas que estão trabalhando, digamos que no mesmo lugar, né? Dentro do mesmo ponto ali, da mesma pessoa, do mesmo lado do cérebro, digamos assim, né? E o quão a fé ela é importante, né? Para que as convicções são importantes, né? Se eu tenho a convicção que eu não presto, logo eu não presto mesmo, e aí eu vou começar a ter mais atitudes de pessoas que não prestam. Se eu vejo que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou desejado, que Deus me ama, que os meus pais me amam, logo eu começo a ter as ações que vão caminhando para isso. Então eu acho isso muito, muito bonito. A psicologia, de fato, ela é algo muito de Deus, né? Por mais que possa uma construção, ou hoje tenha tudo isso, mas aqui minhas considerações sobre psicologia, desculpa. Não, e as nossas experiências, elas são fundamentais para ou nos potencializarem ou para ser âncora. E aí ao que a gente está dando mais voz. O diabo vai se utilizar das nossas experiências para trazer justamente essas fortalezas na mente ou crenças limitantes. Mas o diabo vai se utilizar disso. O diabo não vai pegar algo que você nunca viveu e colocar isso na tua cabeça, porque aquilo ali não vai te afetar. Você vai olhar e falar, tá, mas isso não é verdade pra mim. Tipo, não vivi isso. Ele vai se apoiar nas experiências que você viveu. Assim como quando você entende que o Senhor já
te restaurou, já te curou, já te transformou, essas experiências também servirão para que o Senhor te potencialize no reino. Seja para que você compreenda pessoas que já passaram pelo que você, que estão passando pelo que você já passou, seja para que você esteja num lugar de ministrar outras vidas, seja... O Senhor também vai se utilizar da tua experiência para que você saiba. Nada do que o Senhor faz para nós é só para nós. Se Ele nos curou para que a gente esteja num lugar de curar outras pessoas. Se Ele nos transformou, é porque a gente... E para que a gente entenda. E por isso que a gente tem experiências diferentes. Por isso que às vezes um passou uma experiência, e não tô dizendo que Deus é quem proporciona essas experiências. Deus faz reciclagem, né? Exatamente, exatamente. Mas, por isso que nós somos seres que experienciamos coisas diferentes. Porque eu vou conseguir acessar, através do Espírito, o coração de um tipo de pessoa. O Vitor, com as experiências que ele passou, vai conseguir acessar o coração de outros tipos de pessoa. O Guto, de outros tipos de pessoa. E por isso que a diversidade de experiências, ela é muito importante no reino. Porque a gente precisa acessar corações diferentes. Top. Bah, então pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem na sua câmera ali. Pode olhar pra lá e deixar uma mensagem pra nossa galera, pra gente poder fechar. Boa, boa. Mensagem principal, façam terapia. Não, tô brincando, mas é verdade. Acho que a mensagem principal é: busquem se conhecer. Acho que independente do momento de vida, independente da fase, independente do contexto, quando você busca esse autoconhecimento, o ganho vai ser em diferentes áreas da sua vida. O ganho ele vai ser dentro da tua casa, o ganho vai ser na tua vida espiritual, porque você vai entender quais são as suas limitações com Deus. O ganho vai ser nas suas relações, o ganho vai ser de você para com você mesmo. Então, não deixem de se conhecer e de se conhecer com o coração aberto, porque às vezes a gente encontra coisas que não são legais quando a gente tá no processo de autoconhecimento, de coisas que a gente considera, putz, eu não queria ser assim, eu não queria sentir esse tipo de coisa, mas quando a gente busca se conhecer do tipo, tá, tenho isso, sinto isso, e como é que eu faço pra transformar isso, quando de fato a gente chega num lugar de tá aberto pra transformação. Acho que é isso. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, coloca seu comentário, escreve aí o que você acha sobre psicologia e cristianismo, o que você sentiu de dúvida aí no meio do caminho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso aí. Conecta aí, hein? Abraço. Valeu.